Muito bem, nós estamos de volta aqui para continuar esse comentário bíblico no livro dos Salmos. Os Salmos, que são o maior livro de toda a Bíblia, com 150 capítulos, e é o livro mais cotado no Novo Testamento, possui 184 referências no Novo Testamento, são bastante referências, não é? Possui os livros do Salmo 150 capítulos, 2.461 versos. Alguns desses capítulos são pequenos, outros maiores, mas são orações e expressão maravilhosa que nós devemos estudar, ler, meditar, repetir algumas dessas orações. O Salmo nos ensina a orarmos. Vamos agora para o Salmo de número 11. Nas Bíblias edições católicas, como eu expliquei no 9 e o 10, formam um único salmo, nas Bíblias latinas, e aí o 11 é o 10 de edição católica, assim por diante até o 145. Então, nós vamos meditar agora nesse salmo de número 11, que é um salmo que expressa a confiança que o justo pode ter, mesmo em período de profunda crise. Você já passou por crise? Pois é. E você pode confiar em Deus através do Salmo 11. E a crise parece ser o cenário apropriado nos versos 1 ao 3 do Salmo de número 11. O Salmo pode ou não estar ligado a algum acontecimento em particular na vida de Davi, é um Salmo de Davi. Mas isso realmente não importa, já que ele pode ser aplicado a uma variedade de situações de desespero, mostrando como enfrentá-los pela fé. Nesse título que nós temos, Deus é forte refúgio, o Deus salva os retos e castiga os ímpios. É algo que nós estamos vendo desde o Salmo 1. É um salmo de Davi para o cantor mor. Cantor mor significa um mestre do cântico, ou cantor maioral que cantava. Ele começa assim esse salmo. No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma. Foge para a tua montanha como pássaro. Alguém talvez disse a Davi, foge, te refugia, mas o ponto dele é no Senhor eu confio. Como é que vocês me dizem, foge para a tua montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Aqui fala da perseguição do ímpio sobre o justo, como arma os seus arcos, prepara as suas flechas para atirar contra aqueles que são retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que podes fazer o justo? Uma expressão maravilhosa, quando os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo, não é? Existem alguns fundamentos da moral, do respeito, que às vezes são transtornados ou mudados, e aí o que pode fazer o justo? É uma pergunta. Versículo de número... falando ainda da destruição dos fundamentos, antes de partir para o verso 4, Davi temia que os fundamentos da terra fossem destruídos. Acredita-se que esse salmo foi escrito durante o período de rebelião de Absalão. O temor que Davi expressa não era referente a si mesmo, mas ao povo de Deus. Atualmente, os fundamentos espirituais estão sendo abalados por causa das heresias, das abominações e da irrefreável contaminação que domina o mundo. Até os fundamentos da palavra de Deus querem serem mudados, querem atualizar a Bíblia, querem trazer novas versões, dizendo que ajuda a entender mais, mas é para mudar o sentido das Escrituras. Esse é o grande desafio da igreja, vencer os poderes espirituais que querem minar suas atividades no mundo e transtornar os fundamentos da fé verdadeira, da fé cristã. Continuando, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos
e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus vê tudo que se passa. Muita gente pergunta, onde está Deus? Deus está no seu trono, no seu santo templo. Seus olhos estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons, de acordo com o Salmo 11, verso 4. Também, de acordo com o Salmo 93, verso 1, Deus está no céu, vestido de majestade. Deus está sentado no seu trono de onde ele vê todas as coisas. Hebreus 4:13, Apocalipse, nos fala do trono de Deus, contempla tudo. Verso de número 5, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Deus tanto vê o justo quanto vê o ímpio, e a sua alma aborrece aquele que ama a violência. Sobre os inimigos fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Olha só o que Deus reserva para os ímpios, não é? Chover laços, fogo, enxofre, juízo de Deus, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porção do copo da ira de Deus. O que Deus reserva no seu copo de ira? Juízo, fogo, enxofre, ventos tempestuosos. Porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Deus contempla aqueles que são retos. Amém? Note que o Salmo 11 ele é bem pequeno, apenas 7 versos. Não é uma oração pequena, é uma declaração da grandeza e da justiça de Deus. Vamos para o Salmo de número 12. Esse salmo também não é muito grande, só possui 8 versos, mas é um lamento comunal, adequado para ocasiões quando o povo de Deus está dominado por mentirosos em posições de autoridade. Não está claro se esses mentirosos são israelitas, infiéis, ou opressores gentios. O salmo funciona para qualquer situação, seja israelita infiel ou para opressores gentios. O epígrafe diz Salmo de Davi para o cantor mor sobre seminite. Isso significa instrumentos de 8 cordas. Que era o cântico para ser cantado. Esse salmo declara a falsidade do homem e a veracidade de Deus. 7 declarações sobre os fiéis. O salmista declarou que são poucos os fiéis. Salmo 12, verso 1. O salmista também declara que Deus guarda os fiéis. Salmo 31, verso 23. Que Deus garante, os seus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Salmo 101, verso 6. Que na igreja primitiva havia os fiéis que eram os da circuncisão, Atos 10, 45. A profecia é um sinal para os fiéis, 1 Coríntios 14, 22. Os crentes são chamados fiéis em Cristo Jesus, Efésios 1, 1. E Deus é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis, 1 Timóteo 4, 10. Vamos lá, Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis. Isso é uma verdade profunda. Dentro das igrejas, poucos são os fiéis. Dentro do corpo de Cristo, de uma forma geral, poucos são os fiéis. E entre os filhos dos homens. Verso 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo. As pessoas abrem a boca, uma falsidade tremenda. Falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O coração não é reto ao falarem. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Olha, a língua que fala soberbamente será cortada pelo Senhor, não é? Corta toda a língua que se levanta contra nós. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? O ímpio, quando abre a boca,
fala do que lhe é próprio, não é? Cuidado com a boca. Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado e por elas serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Por causa da opressão dos pobres, volta aqui a falar dos pobres, e do gemido dos necessitados, me levantará agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assoprarem. Aqui nós vemos as dimensões da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, não é? Ela tem a dimensão da pureza. Salmo 12, verso 6, vai falar isso. As palavras do Senhor são palavras puras. A palavra também de Deus santifica a dimensão da verdade. João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra também tem a dimensão da eternidade. Está escrito para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. E ela serve também como alimento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então a palavra é pura, a palavra é a verdade, a palavra é eterna, a palavra é alimento. Nós vemos isso. Diz aqui, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro. A prata era purificada, refinada em forno de barro, assim é a palavra do Senhor. Interessante, a prata no vaso de barro. Nós também somos como vasos de barro. Quando a palavra entra, ela é refinada em nós e purificada 7 vezes. A palavra de Deus é purificada 7 vezes. Interessante, não é? Nós poderíamos falar das 7 purificações da palavra de Deus. Tu nos guardarás, Senhor, dessa geração e nos livrará para sempre. O guardar de Deus, a preservação da palavra de Deus. Os ímpios circulam por toda parte. Quantos mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Então, mostra aqui que a terra está cheia de impiedade. Há ímpio por toda a parte. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que é pura e purificada 7 vezes. Que coisa linda, maravilhosa esse verso, dizer que a palavra de Deus é purificada 7 vezes. Vamos lá, capítulo de número 13, Salmo de número 13. Salmo 11 é um salmo pequeno, apenas 7 versos, 12, 8 versos, 13. Só também tem 6 versos, outro salmo que não é muito extenso. Esse é um lamento pessoal para a circunstância que o adorador está à beira do desespero, sem forças para resistir. Esse Salmo 13 nos mostra, é um salmo de oração, uma oração de fé, na verdade, que Davi o faz, não é? Davi mostra extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Em momentos de tristeza profunda, o Salmo 13 serve de consolo. Eu, pessoalmente, passei um momento em minha vida difícil. E eu lembro de ler esse Salmo 13 com lágrimas nos olhos, não é? Tocou de mim profundamente ao ler esse Salmo 13, naquele momento em que eu passava. Olha o Salmo de número 13. Começa assim. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Começa com uma pergunta. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? E aí, depois ele faz outra pergunta. Para sempre? Ele sentia que Deus parece ter se esquecido dele. Às vezes o silêncio de Deus parece que Deus se esquece de nós, principalmente quando estamos passando uma grande luta. Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? A pior coisa que podia haver, não ouvir o silêncio de Deus, sentir que Deus não está presente, sentir que o seu rosto se escondeu. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Quem passa pela tristeza, passa por uma grande tristeza e ela dura a cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? O inimigo parece que prevalecia,
falava, como o Salmo 12 diz, abria a boca em mentiras e prevalecia, e até quando se exaltará sobre mim o inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Alumia os meus olhos, para que eu não venha adormecer na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegre, vindo eu a vacilar. Oh, que salmo lindo, que petição de socorro para que Deus recorra, não é? O Salmo diz, meus adversários se têm, do Salmo 3 ao 13 nós vamos ver várias coisas, né? Meus adversários se têm multiplicado, os meus adversários, para que eles não se alegrem. A Bíblia falando de adversários nos Salmos, meus adversários se chegaram contra mim, Salmo 27, 2. Não me entregue à vontade dos meus adversários, Salmo 27, 12. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, Salmo 38, 20. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, Salmo 42, 10. Diante de ti estão todos os meus adversários, Salmo 69, 19. Em paga do meu amor são meus adversários, Salmo 109, 4. Seja esse da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, adversários, Salmo 109, 20. Então o inimigo prevaleceu, não se alegre, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então esse salmo, nos 4 primeiros versos, mostra a profunda tristeza do salmista pelo que ele estava passando. Os 2 últimos versos traz ainda confiança. Mas eu confio na tua benignidade. A tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem, muito bem. Senhor, cantarei a Ele. Um salmo lindo, você pode meditar nele, ler, principalmente quando estiver passando momentos difíceis. Salmo de número 13. Vamos para o salmo de número 14, a corrupção do pecador e a sua redenção. Esse é um lamento também comunal, com o qual o povo de Deus lamenta o fato de que os humanos em geral não buscam ao Senhor. E por isso ameaça o povo de Deus cruelmente. Ele é quase idêntico ao Salmo 53, o Salmo 14 e o Salmo 53 são quase idênticos, que provavelmente era uma versão alternativa do hino, e antes ambos tenham compilados ao saltério. É outro Salmo de Davi, não é? Esse aqui é o Salmo de Davi para o cantor mor, ou para o mestre de cântico, né? Esse Salmo 14. A expressão do Salmo 14, como começa verso 1 e o Salmo 53, não há Deus, isso aí dizia o ímpio, não é? Em suas cogitações, capítulo Salmo 10, verso 4, também fala isso. Olha como o Salmo 14 começa. Diz o insensato, aqui é o insensato, no seu coração, não há Deus. Ou, numa outra tradução, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Ele diz lá no coração, ele às vezes não pronuncia com os lábios, mas diz no seu coração, o insensato é tolo. Ele diz no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e faz-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, essa é a característica do homem tolo. Em seu coração, ele nega a existência de Deus. Essa é a primeira. Eclesiastes 5:1 também diz que seus sacrifícios não agradam a Deus. Mateus 7:26 diz que ele edifica a casa sobre a areia, porque ele ouve e não pratica. Ele acumula tesouros para o seu corpo, se esquece sua alma. Lucas 12:20. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Ele demora demasiadamente tempo para crer na palavra de Deus. Lucas 24:25. Nécios de coração
ele não sabe administrar o seu tempo. Efésios 5, 15, 16. Os tolos na Bíblia são chamados de nécios, de insensatos, tolos, não é? Que a Bíblia diz: disseram-se nesse seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, faz-se abominável suas obras, não há ninguém que faça o bem. É o que eles dizem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus olha dos céus para ver se alguém tem entendimento e busque a Deus. E olha só o verso 3, fala da corrupção geral dos seres humanos. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Todos se desviaram, juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, nem há sequer um. Paulo usa a expressão do Salmo 14, verso 3, em Romanos 3:10. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer, não há quem busque. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Esse é o problema deles, eles não invocam, não buscam a Deus. Ali se acharam um grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Novamente, Salmo 10 em diante sempre está falando dos pobres. Porquanto o Senhor é o seu refúgio, o Senhor julga a causa do pobre, do necessitado, conforme nós estamos vendo aqui. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. De Sião, a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Por causa do verso 7, alguns sugerem que esse salmo foi escrito talvez no cativeiro. Olha só. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Dá uma indicação que o povo estava no cativeiro, ainda não tinha voltado. Se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Apesar de ser um salmo dado a Davi, é possível que muitos salmos foram compostos e atribuídos a Davi. Esse em especial porque menciona os cativos. Então, na época de Davi, não havia povo cativo, ainda não tinha sido levado ao cativeiro da Babilônia, a não ser que eram cativos que estavam presos. Não é? Mas a ideia aqui pode ser um salmo escrito na época do cativeiro e atribuído a Davi. E alguém colecionou e colocou ele junto. Com isso, terminamos o Salmo 14 também, apenas 7 versos. Alguns desses salmos são bem curtos. Vamos para o Salmo de número 15. O que Deus espera do seu povo. Esse salmo mostra o verdadeiro cidadão dos céus. É o Salmo 15, é um salmo maravilhoso. Quem é que vai morar nos tabernáculos celestiais? Quem vai entrar na presença de Deus? Vamos ler isso. O que Deus espera do seu povo. Salmo de Davi também. Começa com uma pergunta, né, Senhor, quem habitará no teu templo? Salmo 15 é um hino que celebra o adorador ideal do Senhor, a quem o Senhor recebe. Jesus diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o Salmo de número 15 aponta para esse adorador ideal do Senhor. Diz, alguns estudiosos chamam a liturgia da entrada, que prescreve perguntas e respostas. Mas são perguntas retóricas, ou seja, ele pergunta e responde, pelas quais os sacerdotes examinam os supostos adoradores, quem são os verdadeiros adoradores, por suas qualificações para entrar no lugar santo. E isso é improvável, todavia, uma vez que as qualidades descritas nesse hino são assuntos do coração, e dessa forma nenhum sacerdote poderia saber se essas qualidades estariam presentes ou não.
Então são questão do coração, Deus é que vê e contempla o coração. Passagens similares a esse salmo vão aparecer no Salmo 24, verso 3 a 6. E vamos ver também em Isaías, capítulo 33, verso 14 a 16. A congregação que canta não afirma ter alcançado essa qualidade de caráter. Em vez disso, ao descrevê-lo, os membros anseiam tê-las cada vez mais. É um caráter ideal, é o verdadeiro adorador. Novamente, esse verdadeiro adorador é o próprio Cristo, né? Que nos ensina a adorar. Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É a pergunta. Quem morará no teu santo monte? Agora vem as respostas, né? Esse salmo tem sido na lista de salmos litúrgicos maravilhosos. Ele tem instrução, apresenta um forte contraste com o salmo anterior, o 14, que desafia o nécio, diz que não há Deus, que trata do homem sensato. Talvez ele foi composto no tempo que Davi trouxe a arca de volta para Sião, Jerusalém. De acordo com 2 Samuel 6, esse salmo contém palavras edificantes para os não crentes, os novos crentes, os crentes antigos. Ele descreve as características pessoal que tem acesso ao tabernáculo de Deus. Novamente, ó Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade. A sinceridade é algo que Deus vê, é algo do íntimo, e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Não é hipócrita, não fala uma coisa e lá no coração tem outra, mas fala segundo a verdade do coração. Aquele que não difama com a sua língua. Tem gente que diz, eu falo a verdade, mas ele difama. Ele dá má fama aos outros. Eu sou verdadeiro. Não, às vezes ele é mal educado, não é? Então não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo. Ele é sincero, ele é reto, mas ele não precisa defamar ou denegrir a imagem do seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha só, ele não aceita que alguém venha falar mal do próximo para ele. Ele é tão sincero, quando a pessoa começa a falar mal, olha, eu não quero ouvir, não é? Porque aprende uma coisa, quem fala mal dos outros também vai acabar falando mal de você. Assim que dá as costas a você, você é o próximo na lista dele. Mas essa pessoa não difama com a língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Esse é o requisito para entrar no tabernáculo celeste. Requisito relacionado ao andar, do falar e do agir do crente. Aquele cujo olhos o réprobo é desprezado. A réprobo é a pessoa reprovada, é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Grande honra para aqueles que temem o Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Uma vez que ele falou, a sua palavra é aquela. Ele não volta atrás da sua palavra. Mesmo que lhe custe algo, aquele que quando jura, mesmo com dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, não empresta o dinheiro para ganhar juros e se aproveitar. Isso é sincero. Quando ele empresta, o outro, quando pagar, vai lhe pagar, mas ele não empresta, eu empresto a 10%, a 15%, a 20%, não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Está aqui o segredo de ter uma fé que não se abala, que os fundamentos não se transtornam. É uma fé inabalável. Vamos mais um salmo, salmo de número 16. Esses salmos são pequenos, então nós estamos cobrindo diversos salmos aqui. Começamos no 11, 12, 13, 14, 15 e agora o 16. Para terminar a sessão. Guarda-me, ó Deus. Esse salmo é maravilhoso, não é?
só para falar um pouco da introdução desse salmo. Esse salmo é quando os justos cantam, o Salmo 16. Eles se entregam ao Senhor e incentivam a confiança nele e o contentamento em seu cuidado. O Salmo usa a imagem de loteamento da terra de Israel, no verso 5 e 6, para expressar o contentamento nessa vida e passa a ansiosa espera pela vida eterna, na qual estaremos na presença de Deus, no verso 9 e 11. É um salmo excelentíssimo de Davi, é um hino que Davi estuou, que mostra a confiança, a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Esse salmo também é um considerado messiânico, na parte que ele diz que não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Essa é a coisa linda. Salmo 15 é aquele que vai morar, aponta para o Cristo, o verdadeiro adorador. Salmo 16 aponta para o Cristo, que a sua alma não prevalecerá no inferno. Pedro usou parte desse salmo no Sermão do Monte, em Atos capítulo 2. Vamos então ler esse salmo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Essa é a razão para ser guardado. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. A minha alma disse ao meu, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem. Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres que está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Então, o que faz oferenda a outro Deus, né, a tendência do povo de adorar outros deuses, as dores seriam multiplicadas. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. O Senhor é a porção da minha herança. Essa herança é a herança da terra. E o meu cálice, o cálice, tu sustentas a minha sorte. Não é que crente tem sorte e azar, mas Deus é que nos sustenta. Né? O meu cálice, a minha porção, minha herança, vai dizer que ele unge a minha... O cálice é interessante no livro dos Salmos. No Salmo 16:5, o Senhor é a minha porção, meu cálice. Salmo 16:5. No Salmo 23, verso 5, diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Normalmente o judeu, quando recebia alguém em casa, se era bem-vindo, ele enchia o copo e fazia transbordar, dizendo, você pode sempre voltar. E na verdade, bebereis o meu cálice, Mateus 20, 23. Então aqui aparecem os cálices. Vamos continuar. A minha herança, o meu cálice sustenta a minha sorte. As linhas caem em meus lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Mas essa herança é o próprio Senhor. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Coisa maravilhosa. Se ensinar de noite, conforme deitava para meditar ou ia dormir, até o coração lhe ensinava de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. O Senhor à mão direita, à destra, não é? Nunca vacilarei. E agora vem os aspectos da ressurreição, né? No verso 10. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, que fala do repouso, da morte, repousará segura. Por que a carne repousará segura? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16:10 é messiânico, aponta para a ressurreição de Cristo Jesus. Pedro usou isso no seu sermão, no dia de Pentecoste, que Davi havia morrido e o túmulo dele estava lá, mas falando da ressurreição de Cristo,
disse, não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Pedro disse que Davi apontava para a ressurreição de Cristo. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. Far-me-á ver a vereda da vida na tua presença. A abundância de alegrias, o céu é um lugar alegre, e a abundância de alegrias, e a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Essa é a segurança daquele que estará com o Senhor. Falando da ressurreição, vamos ver alguns aspectos da ressurreição. O Salmo 16:10 aponta para esse aspecto, né? Não deixará a minha alma no inferno, nem ver a corrupção. Nós vemos também em Mateus 28:2 as evidências da ressurreição de Cristo. Nós também vemos a fé na ressurreição, João 20, versos 25 a 29. A prova da ressurreição, túmulo vazio. O testemunho da ressurreição, aqueles que viram e contemplaram e deram testemunho. Paulo dá uma lista desse em 1 Coríntios 15. Nós vemos os benefícios da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, as primícias ressuscitaram, nós podemos crer na ressurreição. E vemos o poder da ressurreição de Jesus, não é? Salmo 16, salmo maravilhoso que aponta para a ressurreição, um salmo também messiânico. Com isso, nós concluímos mais um programa. Nesse aqui nós cobrimos 6 capítulos, Salmo 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 salmos foram cobertos por esse programa. Amém? Nós vamos continuar no próximo programa, iremos cobrir mais salmos. Espero que você esteja gostando, que você volte, leia esses salmos de novo, que você descubra as maravilhas que são esses salmos, não é? Como diz a palavra de Deus, é pura. Salmo 12, verso 6, não é? Purificada 7 vezes. Que palavra maravilhosa, que salmos lindos, que cânticos de louvores, entoação, oração, em momentos de tristeza, de alegria, mas nós encontramos consolo em todos esses salmos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se você tem gostado, por favor, coloque aí um sinal de joinha no nosso canal, subscreva, ajude-nos a divulgar, fale para amigos, familiares. Ei, tem um canal lá que explica a Bíblia. Não é? Muita gente às vezes quer entender melhor as Escrituras e não sabe como. Esse canal procura fazer isso, explicar a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Claro que há muita coisa a mais para você aprender, mas isso já te dá uma clareza para entender melhor as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque cuidar nela, a vida eterna, são elas que de mim testificam. Esse canal é para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso, ou até se alguém gosta de consultar, quero ver o que o pastor falou lá do Salmo 16, você veio aqui e assistiu, não é? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.